Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal que trata sobre planejamento patrimonial e sucessório através de holding familiar. Gente, muito bem-vindos. Adoro estar aqui com vocês. Então, se você já é inscrito, muito obrigada pela sua audiência, pela sua permanência aqui, né? Esse canal é feito por vocês e para vocês, né? Eu só estou aqui à frente, né? Mas vocês me trazem os questionamentos, esse canal é feito por vocês e para vocês, com toda certeza. Vocês são o principal ativo desse canal, porque vocês fomentam, trazem dúvidas, trazem questionamentos e a gente torna o nosso conteúdo aqui muito rico, ok? Então, muito obrigada. E se você está chegando agora, bom, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu dislike também, se de repente o conteúdo não agradar. Eu só peço que, se for esse o caso, coloque por que que o conteúdo não te agradou, que a gente sempre está buscando aqui melhorias, implementações, né? A gente está sempre buscando aqui trazer mais e mais informações de valor, de qualidade para vocês. Então, pode ficar à vontade, faça sua crítica, coloque aqui por que não agradou, o que é que faltou, que eu com certeza vou complementar, e esse conteúdo aqui, esse canal, vai ser um dos maiores canais que tratam do tema aqui, juntamente com a participação de vocês, ok? Então, nos ajude ao crescimento do canal. E, gente, por fim, antes da gente entrar aqui nessa dúvida maravilhosa que eu recebi aqui, na verdade, não foi nenhuma dúvida, foi um comentário, né? Eu preciso informar vocês da abertura de turmas da nossa quinta turma do curso Holding Familiar do Zero, tá? A nossa quinta turma vai abrir agora, no início de abril de 2023, é a primeira turma aqui de 2023, ok? Então, para todos que já estão me perguntando, né, via direct, via Instagram, via e-mail aqui, porque pega o e-mail aqui no canal do YouTube e me manda e-mail, né? Então, estamos com pré-inscrições abertas, ok, gente? Então, vai lá, faz a sua pré-inscrição. Você vai ter acesso a todas as disponibilidades, as possibilidades, os bônus, enfim, tudo, os descontos, tudo vocês vão ter acesso antes mesmo da abertura de inscrições aqui na internet, ok, gente? Então, corre lá, faz a sua pré-inscrição, tá? Que você vai ficar sabendo de todas as informações em primeira mão, ok? E aí a gente sabe, vocês sabem que a gente tem bônus escalonados para os primeiros inscritos, sempre tem os melhores bônus. Então, é de fundamental importância que você se inscreva para você ter acesso a todos esses bônus. Ok, meus amigos? Antes de todo mundo, né? Porque como é reduzido, se acabar, acabou. Então, se você já está pré-inscrito, né? Logicamente que você tem mais chance de ter acesso a esses bônus em primeira mão. Ok, gente? Então, não perca tempo, faça a sua pré-inscrição. O link está aqui na descrição do vídeo. Ok, gente? Mas vamos lá. Gente, colega fez um comentário aqui. Excelente. Gente, excelente. Excelente, 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 né? E ele, na verdade, ele fez dois. Aí, o primeiro é relacionado a esse vídeo, que é o cenário do ITBI em 2023. E o segundo, ele colocou um aqui que eu não consegui localizar o vídeo a que ele se referiu. Então, eu vou ler tudo. Caríssimo amigo, se você estiver vendo esse vídeo, eu espero que você esteja vendo esse vídeo. Depois, diz para mim qual era o vídeo desse segundo comentário, porque se for o caso, dá até um outro vídeo, né? Para a gente falar aqui sobre isso, e de repente foi algo que eu não deixei muito claro. Enfim, tá? Eu achei espetacular seu comentário, mas eu queria saber qual era o outro vídeo, tá? Só para eu me situar melhor, tá? Mas eu vou ler para vocês devem estar curiosos, né? Eu vou ler. Ele botou aqui, excelente o vídeo, doutora Gleice, muito obrigada. E ele botou aqui, ó. Foi direto ao cerne da questão. A se manter o entendimento dado pelo STF no tema 796, gente, dá uma olhadinha no vídeo anterior, tá? Porque não dá para voltar aqui tudo, senão vai dar 2 horas de vídeo, tá? A se manter o entendimento dado pelo STF no tema 796, deve-se procurar uma modulação do ganho de capital. A Receita não pode cobrar o ganho de capital se o valor de integralização tiver que ser obrigatoriamente o valor venal ou do IPTU calculado pelo município. Eu vou falar sobre isso já já. Aí ele bota aqui, ó. Aproveito para fazer um comentário sobre a questão do ágio comentado no vídeo anterior, de mais ou menos um ano atrás. O aspecto temporal do fato gerador do ganho de capital sobre o ágio registrado no ativo vai se dar por ocasião da baixa na contabilidade, por ocasião da alienação do bem, que é a hipótese mais comum. Sim, perfeito. Eu só não lembro qual foi o outro vídeo.
Aí, porque você não mencionou aqui, né? Se eu botou aqui há mais ou menos um ano atrás, então, amigo, por favor, se você estiver vendo esse vídeo, coloca para mim qual era o outro vídeo, que aí eu assisto o vídeo para eu poder me contextualizar melhor, tá? Porque, de repente, essa sua observação, de repente, eu não deixei muito claro isso, né? E aí pode ser a dúvida de mais pessoas. De repente, eu até regravo o vídeo, tá? Muito obrigada aí pela sua colocação. Mas sim, gente, o aspecto temporal do ganho de capital, no caso de pessoas jurídicas, né? Se dá aí quando há o registro na contabilidade da alienação daquele valor, né? E aí, por exemplo, se o bem estava na contabilidade da empresa por 1 milhão, mas ele foi vendido por 1,5 milhão, né? A gente tem essa gordura aí, a diferença, que vai ser aí a base de cálculo da apuração pelo ganho de capital, se ele estava classificado no imobilizado, né? Se ele estava no estoque, não, é 5% em cima do valor total. Mas isso é uma outra questão, né? Isso aqui, o colega não está tratando disso, né? Só me diz qual foi o vídeo, né? Por favor. E, gente, nas pessoas físicas, né? Você, muitas vezes, hoje, os cartórios, eles têm que informar todas as operações que envolvam bens imóveis, né? Na data em que elas acontecem, né? Hoje a gente tem uma informatização muito grande de todo o sistema. Então, você vendeu, houve uma compra e venda de imóvel aqui, agora, já, né? Então, essa informação, ela já vai para a Receita Federal, né? E aí você pode dizer, Gleice, mas o cliente não vai na pessoa física, tá, gente? Estou falando de pessoas físicas. Gleice, mas a pessoa não vai entregar a declaração de imposto de renda agora. Ela tem um prazo para entregar a declaração de imposto de renda que é anualmente estabelecido lá no calendário da Receita, né, tal. Sim, gente, ok, mas lembrando que a gente tem uma hipótese de isenção de ganho de capital na pessoa física, que é quando ela adquire novo imóvel no prazo de 180 dias com o valor da aquisição daquele imóvel anterior. Que, na verdade, gente, não é que não haja ali a materialidade do ganho de capital, é porque a Receita traz uma benesse legal e ela posterga a apuração daquele ganho de capital, já que a pessoa está adquirindo um novo imóvel, né? E aí, fatalmente, em algum momento, esse imóvel sairá do patrimônio daquela pessoa via de regra, né? E aí, na verdade, o que existe é uma postergação ali da apuração do imposto, né? Dentro do prazo de 180 dias, aí tem as regras lá, gente. Eu posso gravar um vídeo falando sobre essa questão dessa isenção do ganho de capital na pessoa física, que não se aplica para PJ, tá? Mas no caso da PJ, como o colega colocou aqui, é quando é dada a baixa na contabilidade por ocasião da alienação do bem, né? Por quê? Porque as pessoas físicas não estão sujeitas àquela contabilidade, né, tradicional, aquela contabilidade já de obrigações acessórias, como acontece na pessoa jurídica, que tem outros tributos, tem outras incidências, tem outra sistemática, muitas vezes, de verificação desses prazos, tá? E aí, gente, na pessoa física, não. O prazo de 180 dias conta da alienação, não é da declaração do imposto de renda que você vai fazer lá na frente, não. Tá? Então, alienou, começou a contar seu prazo de 180 dias para, se for o caso, você adquirir um novo imóvel e aí não pagar, não apurar o ganho de capital, não recolher ganho de capital naquele momento. E aí, gente, fatalmente, tudo isso estará materializado lá na declaração de imposto de renda, tá? Mas aqui é um adendo, gente, não é nem o objetivo do vídeo. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? Vamos lá, mas ele colocou aqui, o ponto-chave é esse aqui, ó. A se manter o entendimento dado pelo STF no tema 796, deve-se procurar a modulação do ganho de capital. A Receita não pode cobrar o ganho de capital se o valor de integralização tiver que ser obrigatoriamente o valor venal ou IPTU calculado pelo município. Gente, eu queria abrir um adendo aqui, da minha área que eu amo, que é o tributário, né? Eu amo, sou apaixonadíssima, né? Gente, é o seguinte, esse entendimento, ele não vai resvalar no ganho de capital. Essa discussão, ela vai ficar realmente adstrita no âmbito da ITBI, no âmbito mais específico de, primeiro, a questão se pode ou não tributar na ausência de ágio, a questão do tema 796, é aquela situação que os municípios deram uma interpretação esdrúxula ao julgamento do tema pelo STF, e agora estão tributando, quando você faz a integralização de capital social com um bem imóvel pelo valor histórico da declaração de imposto de renda, você não paga ganho de capital por força da lei, artigo 23 da Lei 9249 de 95,
e você ali não vai pagar ITBI porque vai pleitear uma imunidade, né? Ou vai pagar o ITBI ali em cima do valor de atualizado, o valor, enfim, daquele bem imóvel. A questão é que é o seguinte: quando é feita a integralização de capital social com bem imóvel, o ITBI está fazendo, o município está fazendo assim, olha, em cima do valor que você está usando para integralizar a capital social, ok, eu vou dar a imunidade. Mas a diferença entre o valor histórico e o valor de mercado eu vou tributar, independentemente de haver um ágio na operação. Então, o município agora ele quer dar a imunidade em cima do valor histórico, se forem atendidos os requisitos, mas em cima da diferença ele quer o quê? Tributar. Ele quer olhar e dizer assim, não, em cima dessa diferença aqui eu vou incidir ITBI. Mas quando a operação ela é feita uma integralização redonda de capital social, ou seja, eu integralizo por 500 mil reais, recebo 500 mil em cotas, não existe um ágio na operação a tributar, ainda que o imóvel ele seja, por exemplo, no valor de 1,5 milhão. Né? No tema 796, a gente, breve pincelada aqui, havia um ágio intencional na operação. A operação que acabou levando essa situação ao STF, ela tinha um ágio intencional. A operação foi construída com um ágio. O valor que foi destinado à integralização de capital social era um valor menor do que o valor histórico daqueles bens imóveis, porque o objetivo era gerar uma gordura, entende? Aqui, quando você tem uma integralização normal, digamos assim, de capital social, em que você pega o valor do bem, o valor histórico do bem, né, e você leva para a integralização recebendo ali o mesmo valor de volta em cotas, você não tem uma gordura ali para tributar, então não há que se falar ali em tributação de um ágio inexistente, que é como os municípios visam interpretam e estão aplicando aí o tema 796, gente, e o que é pior, com a chancela do Poder Judiciário, né? A chancela do Judiciário, na minha opinião, é o pior, né? De não olhar para o caso que foi julgado no tema 796, olhar para o caso que estamos trazendo e fazer a distinção entre as duas situações e dizer assim, olha, isso aqui é uma coisa, o tema 796 tratava de uma situação específica que não se aplica aqui ao caso concreto, né? O famoso distinguish. Não, a gente está na fase da ementalização, não. Lê a ementa e aplica, pouco importa se o que está de base ali, ele de fato se aplica à situação. Infelizmente, estamos nesse cenário. E aí ele coloca aqui, ó, vou reler, agora contextualizado, eu vou reler. A se manter o entendimento dado pelo STF no tema 796, deve-se procurar a modulação agora do ganho de capital. A Receita não pode cobrar o ganho de capital se o valor da integralização tiver que ser obrigatoriamente o valor venal ou do IPTU calculado pelo próprio município. Gente, é o seguinte, eu sinto muito em dizer que isso não vai resvalar no ganho de capital, e eu vou explicar por quê. Porque são materialidades completamente distintas. Completamente distintas. Tá? E aí a gente tem uma outra situação aqui. Gleice, como assim materialidades distintas? Vamos lá. Gente, o ganho de capital, na verdade, a gente fala ganho de capital como se ele fosse um imposto próprio, né? Mas não, ele não é, gente. Ele é uma das formas de tributação do imposto sobre a renda, tá? Então, o imposto sobre a renda, né, ele é complexivo, né, porque ele considera um único fato gerador que acontece, é como se você tivesse pequenos fatos geradores que acontecem ao longo de um ano e que, somados, eles gerarão ali um acréscimo patrimonial ao final de um ano, e é esse acréscimo, de forma muito simplista, tá, gente? Por favor. E é esse acréscimo patrimonial ao final desse ano inteiro, que vai ser apurado na respectiva declaração de ajuste anual, é que será ali objeto de tributação pela renda. Mas existem algumas situações específicas, como no caso do ganho de capital, por exemplo, em que você não tem esses pequenos atos complexivos que a gente consegue perceber muito bem com o recebimento de remuneração, por exemplo. 12 meses do ano a pessoa recebe remuneração ali, mais férias, mais 13º. Não estou entrando no critério
se é tributado ou não, tá? Mas a pessoa recebe ali, em diversos pontos do ano, ela recebe rendimentos, ok? E aí, ao final de um ano, aí a Receita vai dizer, pronto, de 1 a 31 de dezembro, o que que você recebeu? Ah, eu recebo, exemplo hipotético, 60 mil reais, 5 mil por mês, mais 5 mil de 13º, mais umas bonificações, mais 5 mil, deu 70 mil. Desses 70 mil, via de regra, deveria tributar tudo. Aí vamos lá, vamos tirar o que é considerado parcela indenizatória, vamos tirar o que é salário, o que é que foi retido na fonte, o que é que tributa exclusivamente na fonte, como é o caso do 13º, enfim, na declaração de ajuste anual vai aparecer isso. Ah, Gleice, tem as deduções dos gastos que eu tive, né? Tem as deduções da progressividade típica do imposto de renda para aplicar ali o princípio da capacidade contributiva, você tem os descontos de tabela e ao final vai dar o que você tem a pagar. Mas algumas situações não são tributadas assim, né? E mais que implicam em um aumento patrimonial, como é o caso do ganho de capital, que você tem um ato único em que você tem ali um aumento apurado, e aí você tem uma sistemática diferente de apuração do imposto de renda, que é através do ganho de capital. Caso típico, imóveis. A pessoa comprou um imóvel por 200 mil reais há muitos anos atrás, ficou na declaração de imposto de renda dela lá sem as atualizações, porque não é possível, salvo benfeitoria comprovada, né, tal. Mas vamos dizer que ela não fez nenhuma benfeitoria significativa e esse imóvel ficou lá por 200 mil. Anos depois, ela vendeu por 1 milhão. Quando ela vende por 1 milhão, você tem uma valorização de 800 mil. Esse gap de valorização de 800 mil é que é aí a base de cálculo da apuração da renda, que foi um acréscimo patrimonial, ok? É a sistemática do imposto de renda, só que não é um ato complexivo, tá? A pessoa não está ali o tempo todo comprando e vendendo imóvel, tá? Ela tinha um imóvel que ela vendeu em um determinado momento, e aí vendeu por um valor bem maior. Esses 800 mil vão ser tributados, só que na modalidade do ganho de capital. Entendido isso? Você tem uma materialidade específica. Você tem uma competência específica de competência da União tributar sobre a renda, ok? Você tem um fato gerador específico, ato único que gerou reconhecidamente um acréscimo patrimonial. Você tem alíquotas específicas. Você tem um critério temporal específico, no caso da pessoa física, por exemplo, é no momento, como a gente acabou de falar, é no momento em que ela faz ali a operação onerosa daquele bem. Então, aí você tem o aspecto, o critério temporal, né? Então, você tem alíquotas específicas, uma base de cálculo específica. E aí, gente, por que que eu falei tudo isso? Gente, porque a tributação sobre a renda, o imposto de renda, seja ele apurado de forma convencional, seja ele apurado através do ganho de capital, ele tem uma característica específica, tá? Que é, ele tem uma tributação que é como se ela estivesse dentro de uma caixinha, tá? E ela é exclusiva no âmbito da renda, ok? Então, a base de cálculo e a materialidade que é observada para efeito de ITBI ou que é observada para efeito de TCMD, via de regra, não vai alterar a tributação sobre a renda. Então, quando a União diz assim, lá no artigo 23 da Lei 9249, ela chega e diz assim, olha, é possível integralizar capital social com bens e direitos, quaisquer que sejam, pelo valor histórico ou pelo valor ou pelo valor de mercado, só que se for pelo valor de mercado, a valorização reconhecida vai ser tributada ao ganho de capital, ela está dizendo, olha, essa regra é a minha para efeito de ganho de capital. Entende? Pouco importa qual vai ser a materialidade do ITBI lá na frente, pouco importa qual vai ser a materialidade do ITCMD lá na frente, desde que saia da sua declaração do imposto de renda, exemplo que eu dei, por 200 mil reais no valor de integralização, e voltem estas cotas por 200 mil. Porque entenda, se sair por 200 mil, mas se voltar 1 milhão em cotas, indiretamente eu estou reconhecendo valorização imobiliária, ok? Eu estou reconhecendo que aquele imóvel, se ele saiu por 200 mil, mas voltou por 1 milhão em cotas, então
esses 800 mil serão tributados ao ganho de capital. Isso vai dar malha fina e vai dar autuação na diferença. Eu não tenho dúvida. Vai dizer, olha, tudo bem, você tirou por 200 mil, mas voltou 800, voltou 1 milhão. E os 800? Cadê os 800 que estavam aqui? Então, via de regra, o que você quis dizer, na verdade, é que foi por 1 milhão e estava voltando por 1 milhão. Entenderam a lógica disso? É assim que funciona na prática, tá? Aí, vamos lá, olhando agora para o ITBI. Qual é o problema desse... Sim, só voltando um pouco, né? Antes que eu passe aqui de vez para a imunidade do ITBI. Então, gente, a gente tem essa discussão entre discutir a questão da falha de interpretação e de aplicação do tema 796 em termos de ITBI e discutir uma possível alteração, um possível reflexo disso no ganho de capital. Gente, essa discussão em cima do ganho de capital, eu posso dizer a vocês que ela é uma causa praticamente perdida, tá? É melhor a gente restringir a discussão, ela tem muito mais força quando a gente concentra a discussão no âmbito do ITBI, porque eu tenho uma interpretação esdrúxula incidindo nessa questão. Inclusive, gente, tem um detalhe aqui. Quando o imóvel... Gente, isso é muito comum em imóvel rural. Prestem atenção quem trabalha com holding rural. Quando você tem um imóvel, por exemplo, que está há muito tempo lá na declaração de imposto de renda daquele instituidor, daquele proprietário daquele imóvel, ele quer instituir uma holding e ele quer integralizar com esse imóvel rural, é muito comum acontecer isso, né? O que é que acontece muitas vezes? Você pode enquadrar aquele imóvel na Lei 7713, que traz aqueles benefícios, né, relacionados ali a uma redução muito drástica da base de cálculo do ganho de capital para imóveis adquiridos até 1988. Então, o que é que você pode analisar ali? Você pode ter uma redução muito significativa, podendo chegar a zero a base de cálculo do ganho de capital e você integralizar esse bem pelo valor total, atualizando o bem a valor de mercado, porque você não vai pagar ganho de capital e não vai existir essa suposta diferença imobiliária para o município tentar jogar ali uma imunidade parcial. E aí não tem jeito, ou ele dá imunidade total ou ele nega. Quando você tem uma integralização de capital social dentro de uma holding que vai servir para o fomento de atividade do agronegócio, você não tem atividade imobiliária, surge para você um direito líquido de certo de pleitear o quê? A imunidade condicional lá do 156, parágrafo 2º e artigo 37, parágrafos lá do CTN, tá? Então, o seu mandato de segurança ganha muito mais força de você dizer, olha, mas eu nem tenho gordura, não tem como se aplicar o tema 796 aqui. Eu estou trazendo ao valor de mercado e eu tenho direito a uma imunidade total ou pelo menos a verificação dos requisitos previstos em lei, ok? Então, veja como muda este cenário. Então, meus amigos, a gente não vai ter essa casadinha de dizer assim, ah, não, então, já que a gente está integralizando aqui pelo valor de mercado obrigatoriamente, porque o município me obriga, então a União tem que abrir mão do ganho de capital dela, porque ela vai dizer negativo, são materialidades diferentes, eu não tenho nada a ver com isso, né? Farinha pouca, meu peru primeiro, me dá meu ganho de capital para cá, vá discutir o ITBI lá nas vias ordinárias. E aí, gente, honestamente, né? Entre você ter que discutir uma imunidade, que eu sei que não é esse o cerne da questão que o colega colocou, aqui é minha opinião. Entre você ter que discutir um possível impacto tributário de 3% sobre o valor do imóvel, a você discutir o impacto tributário de 15%, que pode chegar até 22,5% em cima de uma diferença, e que às vezes essa diferença é quase a totalidade do valor do imóvel, a gente fica com os 3%. Fica com a discussão dos 3%, porque mesmo que você perca, você tem uma alíquota só de 3%, né, incidindo sobre o valor total, e como eu disse, especialmente quando você tem uma valorização imobiliária muito significativa e que você tem o ganho de capital quase que na totalidade do valor do imóvel, tá? Então, a gente se agarra na discussão do ITBI e vai, porque se tiver que perder, o impacto tributário é muito menor do que se a gente for discutir através do ganho de capital. Não foi esse o cerne, né? Mas eu já estou trazendo aqui a minha opinião sobre, tá? E pedindo, mais uma vez, que o colega que colocou aqui essa questão fale também dessa segunda parte aqui do vídeo, tá bom? Queridos amigos, era isso. Muitíssimo obrigado pela audiência, pelo tempo de vocês, tá? Mais uma vez, gente, pré-inscrições do curso aberta para abril, abertura de turmas em abril,
tá? Mas faz aqui a sua pré-inscrição para você ter acesso a todos os bônus, todos os descontos, tudo que a gente tem à disposição em primeira mão. Ok, meus amigos? Fortíssimo abraço, até nosso próximo vídeo.